Como o Iluminismo influenciou o Marquês de Pombal e os conjurados no Brasil. O Iluminismo, com seus ideais de razão, liberdade e progresso, exerceu influências distintas, porém significativas, tanto sobre as reformas do Marquês de Pombal quanto sobre as conjurações que eclodiram no Brasil colonial. Influência no Marquês de Pombal. Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, foi um expoente do despotismo esclarecido ou absolutismo ilustrado em Portugal. Ele buscou aplicar princípios iluministas de cima para baixo, visando modernizar o Estado e fortalecer o poder real, sem, contudo, abrir mão da autoridade monárquica. As principais influências iluministas em suas ações foram: 1. Racionalização e centralização do Estado. Pombal acreditava na eficiência e na administração racional. Suas reformas visavam centralizar o poder nas mãos da coroa, diminuindo a influência da nobreza e principalmente da Igreja Católica, especialmente a Companhia de Jesus. Jesuítas, que controlava grande parte da educação e das missões no Brasil. A expulsão dos jesuítas em 1759 foi um ato claro de laicização e controle estatal da educação, alinhado aos ideais de uma educação mais prática e sob controle do Estado. 2. Fomento econômico e mercantilismo ilustrado. Embora ainda inserido no sistema mercantilista, Pombal introduziu medidas para otimizar a exploração colonial e o comércio. Criou companhias de comércio, como a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, para controlar e dinamizar o comércio colonial, buscando aumentar a riqueza para a metrópole de forma mais racional e eficiente. 3. Reformas educacionais. Além da expulsão dos jesuítas, Pombal reformou a Universidade de Coimbra, buscando modernizar o ensino com foco em ciências e conhecimentos úteis ao Estado, distanciando-se do ensino tradicional e escolástico. 4. Igualdade jurídica parcial. Promulgou leis que equiparavam juridicamente os cristãos novos aos cristãos velhos e aboliu a escravidão indígena no Brasil, embora tenha intensificado a africana, refletindo uma limitada noção de racionalidade e abolição de privilégios tradicionais. Em resumo, Pombal utilizou os ideais iluministas de razão, progresso e centralização para modernizar o Estado português e o sistema colonial, visando maior controle e lucratividade para a coroa, sem questionar a estrutura monárquica absolutista. Influência nos conjurados no Brasil. Agora vamos falar um pouco da influência do Iluminismo no Brasil. As diversas conjurações que ocorreram no Brasil no final do século XVIII, como a Inconfidência Mineira em 1789 e a Conjuração Baiana em 1798. Foram diretamente influenciadas pelos aspectos mais radicais e revolucionários do Iluminismo, especialmente após a Revolução Americana, 1776, e a Revolução Francesa, 1789. As principais influências iluministas nos conjurados foram: 1. Ideias de liberdade e independência. Os conjurados eram profundamente inspirados pelos ideais de liberdade política e autodeterminação. A Inconfidência Mineira, por exemplo, almejava a independência de Minas Gerais do domínio português, a criação de uma república e a adoção de um governo baseado em princípios de liberdade individual e direitos civis. 2. Republicanismo. Ao contrário de Pombal, que visava fortalecer a monarquia, os conjurados sonhavam com a implantação de um regime republicano, inspirados nas repúblicas clássicas e, mais imediatamente, na recém-formada República dos Estados Unidos. 3. Igualdade e abolição da escravidão. Embora a Inconfidência Mineira, liderada majoritariamente por elites brancas, não tivesse como foco central a abolição da escravidão, a Conjuração Baiana, revolta dos alfaiates, que envolveu camadas mais populares, artesãos, soldados, negros libertos e escravizados, foi explicitamente influenciada pelos ideais mais radicais da Revolução Francesa, defendendo a liberdade, a igualdade racial e social, e a abolição da escravidão. 4. Fim do pacto colonial e liberalismo econômico. Os conjurados criticavam o sistema colonial e as pesadas taxações e monopólios impostos por Portugal, como a derrama em Minas Gerais. Eles defendiam princípios de liberalismo econômico, como a liberdade de comércio e o desenvolvimento da indústria local, sem as amarras mercantilistas da metrópole. 5. Soberania popular e contrato social. A ideia de que o poder emana do povo e que governos ilegítimos podem ser derrubados era central para esses movimentos.
ecoando as teorias de pensadores como Rousseau e Locke. Em síntese, enquanto o Marquês de Pombal utilizou a razão iluminista para modernizar e fortalecer o Estado absolutista, as conjurações no Brasil assimilaram os ideais de liberdade, igualdade e republicanismo para questionar a própria estrutura colonial e lutar por autonomia e, em alguns casos, por uma sociedade mais justa e livre.